Meu querido, olá minha querida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Eu sou o pastor José Moabino, pastor na comunidade cristã Paz e Vida, Ministério Zona Sul. O nosso endereço está localizado na rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, no número 1748, aqui no Jardim Santa Rita, em Itapevi. A igreja fica a cerca de 200 metros da estação de trem, aqui no bairro de Jardim Santa Rita. Queridos, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o teu coração, para a sua meditação, e eu tenho certeza que Deus irá falar contigo através da sua palavra. Claro que é necessário que você esteja atento ao ouvir a voz do Espírito de Deus. Nós, pastores, nós da comunidade cristã Paz e Vida, Ministério Zona Sul, estamos participando de uma campanha de oração, todas as quartas e sextas-feiras, campanha intitulada Vencendo os Gafanhotos do Inferno, ou os Gafanhotos do Mal, o fim da maldição. E é tremendo o quanto Deus, Ele nos dá respaldo através da sua palavra. Ele nos mostra, através dos textos registrados na Bíblia Sagrada, o quanto Deus tem prazer em abençoar o seu povo, o quanto Deus tem prazer em cumprir as suas promessas, a sua palavra, o seu decreto para aqueles que uma vez andarem em obediência à sua palavra, às suas ordenanças, aos seus mandamentos. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11. Eu vou ler 3 versículos da palavra de Deus, que é os versículos 26 ao 28. O versículo 26 diz assim a palavra de Deus: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela condiciona o homem, a mulher, a fazer as suas escolhas. Mesmo sendo Deus soberano, único, grandioso, dono de todo poder e autoridade, exercida nos céus, na terra, embaixo da terra, mesmo assim Deus, em toda a sua grandeza, Ele dá ao homem a liberdade de escolha, conhecida como livre-arbítrio. Então Deus, Ele está colocando diante de cada um nesse dia, porque a palavra, o texto está falando hoje. Não importa quantos anos se passaram, não importa o tempo em que essa palavra, em que esse texto foi dado, foi entregue por Deus a Moisés, mas a palavra está falando hoje. Então significa que essa palavra é para a minha vida, é para a sua vida. E quantas das vezes o homem, a mulher, faz a escolha errada, e aí depois fica questionando a Deus: por que está dando tudo errado na minha vida? Por que eu não consigo prosperar? Por que está dando tudo contrário daquilo que eu projetei para a minha vida? As minhas expectativas, que foram elas geradas no meu coração, por que eu não estou conseguindo alcançar? Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é clara no seu texto, aonde Deus não escolheu a maldição para o homem. Deus, Ele deixou a liberdade para que cada um fizesse a sua escolha. Então eu quero que você entenda uma coisa, que nós somos frutos das nossas próprias escolhas.
Então, uma vez que você escolhe mal, uma vez que você escolhe trilhar o caminho que o teu coração enganoso te leva a trilhar, te leva a andar nele, não tem por que você depois ficar questionando ou indagando a Deus: por que está dando tudo errado, Senhor? Que Deus é esse que permite tal situação na minha vida? É porque você mesmo fez a escolha. Então, diante da palavra que nós estamos aqui lendo, eu estou com a minha Bíblia aberta. Nós não estamos inventando nenhum texto, nós não estamos forçando nenhuma situação para que você até pense: nossa, por que Deus deixou tal palavra? Não, a palavra está aqui, não foi eu que escrevi, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Você crê na Bíblia Sagrada? Você crê na Escritura Sagrada? Então, se você crê, é o que está escrito aqui. Então se percebe, meu amado, na palavra de Deus, que uma vez que a pessoa escolheu a bênção, é claro que para viver uma vida de bênção, uma vida guardada e protegida pelo Senhor, tem algumas observações a fazer, tem algumas exigências a serem observadas, a serem atentada para cada um de nós. Primeiro, se você quer ter uma vida abençoada materialmente, financeiramente ou em todas as áreas, necessário é que você venha obedecer. Tem um texto da palavra de Deus, um versículo que muito me chama a atenção, que está registrado lá em Provérbios, no capítulo 16, o versículo de número 20. O versículo 20 diz assim: aquele que atenta prudentemente para a instrução prosperará. Algumas Bíblias, algumas traduções falam aqueles que atentam para o assunto, aqueles que atentam para a palavra. Então necessário é que haja atenção para a palavra. Muitos se apegam a versículos como Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas já se percebe que está escrito ali no texto, já é uma condição, já está dizendo se quiseres, não eu quero. Então você está disposto a ouvir? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a guardar os mandamentos do Senhor, como Ele está falando aqui nesta palavra, mandamentos que hoje eu te ordeno. Não foi ontem, é hoje. Cada vez que você abrir esse texto, cada vez que você abrir a palavra de Deus, Deus está falando: olha, eis que eu coloco diante de vós hoje. Então qual é a sua escolha? E uma vez que você fez a sua escolha, cada escolha implica em obediência, em determinação, em aplicação. Cada escolha que fazemos tem o seu preço a se pagar. Então, se você escolheu ser obediente, se você escolheu andar no caminho de bênção, então seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra de Deus. Não dê ouvidos a pessoas que são pessoas que têm os seus pensamentos maus, pessoas que não querem ver o teu bem, pessoas que não querem ver o teu crescimento, pessoas que não querem ver você prosperar em sua vida. E quando se fala de prosperar, queridos, não estamos falando de simplesmente uma prosperidade material, financeira, que você vai ter uma frota de carros na garagem, que você vai ter dezenas de imóveis para se alugar, que você vai... Não, a prosperidade, ela abrange todas as áreas da sua vida. Então, olhando para a palavra de Deus, o Senhor, Ele me faz lembrar de um texto que está registrado no livro de Lamentações, no capítulo 3, o versículo de número 39, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz assim: que se queixa o homem vivente, queixe-se dos seus próprios pecados. Então se veja que uma vez que você fez a escolha errada, aí começam a vir as queixas. Mas por que está dando errado? Por que eu não estou conseguindo? Por que eu trabalho o mês inteiro e quando chega na metade do mês, do meu que eu recebi o salário um dia, no outro dia eu já não tenho mais nada? Eu já tenho que pegar emprestado, eu já tenho que ficar
procurando um e outro dos meus companheiros de trabalho para pedir algo emprestado, preciso ficar pegando emprestado na empresa, eu preciso ficar fazendo uso do limite da minha conta corrente, do cheque especial, e muitas das vezes não consigo pagar, cada dia aumenta juros em cima de juros. Por que eu não estou conseguindo realizar os meus sonhos, meus projetos? É porque muitas das vezes você fez a escolha errada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um texto que é muito contestado, mas está na Bíblia. Foi Deus que mandou escrever, foi Deus que deu ao homem essa direção. Quando a Bíblia fala lá em Malaquias acerca do comportamento errado do ser humano para com Deus, Deus está se queixando acerca da falta de atenção do homem para com a sua palavra. Deus está dizendo: todavia me roubaste. Mas no que, Senhor? Que nós estamos te roubando? No que nós estamos defraudando? Em alguma parte do Senhor, Deus falou nos dízimos e nas ofertas. Então, quando Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é porque Deus, Ele quer te abençoar, é porque Ele quer te proteger. Quantas são as pessoas que chegam e falam: pastor, eu quero que o Senhor ore por mim, para que as minhas finanças venham dar o suficiente para que eu possa manter em dia os meus compromissos. Aí a pergunta que não podemos deixar de fazer: você tem sido dizimista fiel na casa do Senhor, meu irmão? Tem sido dizimista fiel na casa do Senhor, meu irmão? Ah, pastor, tem mês que eu dou, tem mês que eu não dou, tem mês, às vezes eu fico 2, 3 meses. Então, querido, a minha oração, eu não vou deixar de orar pela sua vida. É claro que eu vou orar, porque eu fui chamado, fui vocacionado por Deus para orar, para abençoar, e eu não posso me negar a fazer isso. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz: através de vós repreenderei o devorador. Então não tem porquê eu ir contra os princípios da palavra de Deus. Na palavra está falando que é através da atitude do homem, do comportamento individual de cada um de nós. Você quer repreender os gafanhotos, as pragas que estão assolando a tua vida, assolando a nação, os gafanhotos que estão fazendo arruaças, destruições? E quem do campo, quem já trabalhou na lavoura, quem já fez trabalho agrícola, sabe o que significa o ataque, a atuação de cada uma dessas pragas. Uma vez que eles passam na lavoura, eles não deixam absolutamente nada. Então, queridos, aqui está se tratando de assuntos espirituais. Você é espiritual? Você crê no poder de Deus? Você crê também na força do mal, no que Satanás e seus demônios é capaz de fazer? Então, não duvide daquilo que está na palavra de Deus. Não deixe com que ninguém roube a tua bênção, a tua vitória. Então a palavra de Deus, queridos, a Bíblia Sagrada, Deus está falando aqui. Qual é a tua escolha? Você escolheu obedecer? Então, se você escolheu obedecer, meu irmão, não permita que ninguém tire do teu coração aquilo que você determinou, aquilo que você escolheu para a sua vida, porque nós somos frutos das nossas escolhas. Se você escolheu bem, claro que vai vir lutas, claro que vai vir dificuldade, a Bíblia não está isentando disso, mas você tem Deus para agir em teu favor. Você tem um Deus que trabalha 24 horas para te manter firme e para manter firme as promessas as quais Ele tem para a tua vida. Um texto que é conhecidíssimo de todos, que é o texto em que Deus fala ali para Salomão, depois da dedicação do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, quando Deus fala para ele ali, a partir no capítulo 7 de 2 Crônicas, nos versículos 11 ao 14, nós lemos que Deus, Ele fala ali para Salomão, aonde Deus dá a ele uma certeza de que Deus tinha se agradado de tudo. Deus tinha se alegrado com tudo que o rei tinha feito ali para com ele. Mas também Deus não deixa de alertar as pessoas acerca das suas escolhas.